Vamos dar continuação à nossa exposição de Malaquias 2. E agora nós vamos para a segunda parte do capítulo, começando o verso 10 até o verso 16. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura, capítulo 2, de 10 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta e nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do Espírito Santo para a leitura e exposição da palavra. Nosso Deus, nós estamos diante do Senhor, na mediação de Jesus, e em nome dele nós pedimos que teu bendito Espírito Santo venha nos instruir na tua palavra, que nós possamos daqui tirar lições preciosas para a nossa vida, que possamos ser desafiados a mudar aquilo que precisa ser mudado. Eu peço que o Senhor levante os abatidos, encoraje os desanimados, corrija os errados, confirme os que te temem e, acima de tudo, que tu recebas a glória que nós queremos te dar, porque tu és digno dela. Ouve, Senhor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 1, de 1 a 5, conforme nós já vimos, Deus respondeu àquela pergunta cínica do povo: em que é que o Senhor nos amou? E a resposta de Deus foi: amei Jacó e aborreci Esaú. Depois, nos versos 6 a 14 do capítulo 1, Deus, através de Malaquias, denuncia os sacerdotes que estavam trazendo para o sacrifício animais defeituosos, profanando o culto a Deus e oferecendo a Deus um culto fora do padrão daquilo que ele tinha determinado. No capítulo 2, de 1 a 19, nós vimos já hoje à noite, na primeira parte, como Deus adverte os sacerdotes através de Malaquias que vai castigá-los, porque eles quebraram a aliança de Levi, que era a aliança levítica, se desviaram de suas funções, especialmente da pregação fiel da palavra de Deus. Tudo isso aponta para a grande importância e o valor que Deus dá ao culto. E agora, no capítulo 2, de 10 a 16, Deus avisa ao povo que não aceita o culto deles. Como se Deus dissesse: pode parar que eu não vou aceitar a oferta de vocês. Eu não quero a oferta de vocês. E o povo pergunta: por quê? Porque já não recebes a nossa oferta com prazer? E a resposta de Deus é que eles estavam quebrando a aliança, casando com mulheres estrangeiras e se divorciando da primeira esposa. O ponto aqui dessa passagem e a relação dela com o culto é a preocupação de Deus com a identidade e a pureza do seu povo, e isso está ligado ao culto que lhe é aceitável. Ou, em outras palavras, a relação que existe entre a nossa vida e o culto que nós prestamos a Deus.
eu disse que nós temos que fazer uma distinção entre a nossa vida como culto e o culto público que prestamos a Deus. Tem coisa que cabe num e que não cabe no outro e vice-versa. Mas há uma relação também entre a minha vida e o culto público que eu ofereço a Deus. E essa relação consiste nisso, de que Deus nos chama para cultuá-lo, mas o culto tem que ser a expressão pública daquela piedade, consagração e obediência que eu tenho em particular. E só é aceitável a Deus o culto que lhe é prestado por pessoas que de todo o coração o amam e querem fazer a vontade dele. Senão é aquilo que nós chamamos de culto hipócrita. E aqui, Malaquias vai na mesma direção de profetas como Isaías. O capítulo 1 de Isaías é de fato uma peroração de Deus. Deus está increpando o povo e dizendo assim: quando vocês vêm aos meus átrios, quem é que convidou vocês? Eu não aceito os cânticos de vocês, não aceito os sacrifícios de vocês. Vocês vão primeiro lavar as mãos, purificar os seus caminhos, e depois vocês vêm e arrazoam comigo. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Você encontra esse tipo de exortação em Isaías, no profeta Amós, no profeta Miqueias, em que essa relação entre a nossa vida e o culto é muito estabelecida. No Novo Testamento você vai encontrar, da mesma forma, Jesus dizendo aos seus discípulos, no Sermão do Monte, que se eles trouxerem diante de Deus a sua oferta e ali lembrarem que o seu irmão tem alguma coisa contra ele, que devia parar a entrega da oferta, sair, reconciliar-se com o irmão, voltar e continuar o culto. E nos livros, nas cartas que os apóstolos encontraram, essa relação também é percebida, especialmente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando Paulo fala de que muitos dos membros da igreja de Corinto, porque estavam vivendo uma vida de embriaguez, uma vida de prostituição, e vinham participar da mesa do Senhor, eles estavam comendo e bebendo, na verdade, juízo para si. Por isso que Paulo diz que as pessoas têm que se examinar para participar da mesa do Senhor, porque participar de maneira indigna, e a indignidade aí seria uma vida em pecado, uma vida longe dos propósitos de Deus, isso só transformaria aquilo que seria um meio de graça, a ceia, num caminho de juízo e de condenação. Então você vai encontrar na Bíblia toda, do começo ao fim, esse princípio, que Deus quer que nós o adoremos e que a nossa adoração seja fruto de uma vida consagrada a Ele, de uma vida de obediência, de uma vida que é vivida de acordo com a sua vontade. E é disso que Malaquias trata aqui, nessa passagem que nós lemos. Aqui ele denuncia duas coisas da parte do povo e que influenciava o culto. Primeiro, o casamento com mulheres estrangeiras, mulheres que não eram do povo de Deus. Não era só uma questão de raça, era também uma questão de religião. Toda mulher judia só tinha uma religião, era o monoteísmo de Yahvé, era o monoteísmo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era a religião do povo de Deus. Uma mulher que não fosse judia, amalequita, filisteia, cananita, ela teria uma outra religião, ela adoraria outros deuses. Então, não é um problema de etnia, casamento interracial. É um problema de casamento interreligioso. Coisa que Deus havia proibido ao povo de Israel no Antigo Testamento, com muita clareza. Agora, o que estava acontecendo era que o povo estava casando outra vez com mulheres de outras nacionalidades e, portanto, mulheres que adoravam outros deuses. Essas mulheres estavam sendo trazidas naturalmente para suas famílias, para dentro do povo de Deus, e elas estavam participando ou indo participar do culto a Deus, quando isso, naquele tempo, não era permitido. O segundo pecado denunciado aqui era o divórcio. Divorciar-se sem nenhuma razão válida, só com o propósito de se casar com essas mulheres estrangeiras. Parece que até alguns sacerdotes estavam praticando isso também. Então, tudo isso aqui é denunciado por Malaquias no contexto do culto. E eu penso que esses dois assuntos são da mais alta relevância para nós hoje, não é? A questão do casamento misto, não é? Ou, quando eu falo misto, é do crente com descrente.
e a quebra da aliança com o divórcio. Também o divórcio é um problema hoje muito sério. Vamos ver o que é que nós podemos aprender aqui hoje à noite, com a graça de Deus. Em primeiro lugar, então, a questão dos casamentos mistos, que vai do verso 10 até o verso 12. Malaquias começa, Deus, na verdade, falando através de Malaquias, embora aqui a palavra é do próprio profeta. O profeta aqui está argumentando com o povo, e ele começa com uma pergunta. A pergunta é essa: não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que essa pergunta? Não tem uma resposta fácil, mas tudo indica que ele está querendo dizer o seguinte: o mesmo Deus que nos criou, nós, os homens judeus, foi o mesmo Deus que criou também as mulheres judias, as mulheres do povo de Deus, as mulheres israelitas. Então nós temos todos o mesmo Pai, os homens e as mulheres do povo de Deus, e temos todos o mesmo Criador e o mesmo Mestre. Elas são parte do povo de Deus. Elas são parte da família de Deus. Elas estão diante de Deus tanto quanto nós. Não nos criou o mesmo Deus, o mesmo Pai. Desculpem, não temos nós o mesmo Deus, não nos criou o mesmo Deus. E aí vem a pergunta: por que, então, já que temos o mesmo Pai e fomos criados pelo mesmo Deus, por que então nós seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então, o argumento de Malaquias é o seguinte: na hora que você repudia a sua mulher judia, não é? Você casou com uma israelita, que tem o mesmo pai que você, adora o mesmo Deus, foi criado pelo mesmo Deus, que fez uma aliança diante de Deus, porque é isso que o casamento é uma aliança que é feita entre um homem e uma mulher na presença de Deus, por isso que é chamado de aliança. Então, por que você seria desleal com ela? Ela é do povo de Deus, é sua irmã em Cristo, foi criada pelo mesmo Deus, invoca o mesmo Pai, mas você está sendo desleal com ela. Então, o argumento de Malaquias aqui é baseado na doutrina da aliança, de que Deus tem um pacto com o seu povo. Deus tem uma aliança conosco. No Novo Testamento, essa aliança foi ratificada pelo sangue de Cristo. A aliança permanece. Nós somos o povo da aliança. A igreja é o povo da aliança de Deus. E essa aliança é celebrada no batismo e é celebrada na ceia do Senhor. E é anunciada pela pregação da palavra e ela é publicamente expressa no culto que nós prestamos a Deus. Então, a aliança ela é a base da igreja. A igreja é o povo com quem Deus tem uma aliança. E nós somos, então, membros uns dos outros. Na hora que nós estamos quebrando a aliança que fizemos no casamento com esse Deus, repudiando a nossa mulher, para casar com outra que não é da aliança, nós estamos sendo desleais. É isso que ele está dizendo aqui no verso 10. Vou repetir a passagem. Não temos todos nós o mesmo Pai, está falando dos homens e das mulheres. Não nos criou o mesmo Deus. Por que seremos desleais uns para com os outros? Aqui, provavelmente, o contexto é o casamento. Por que seremos desleais para com o nosso cônjuge? Profanando a aliança de nossos pais. Ou seja, a aliança que Deus fez com os nossos pais e que nós ratificamos e celebramos também no casamento. Aí ele diz por que está fazendo essa pergunta no verso 11. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Então, esse era o problema, não é? Tudo está resumido aí no final do verso 11, quando ele diz que Judá aqui é uma expressão que designa todo o povo de Israel, se casou com a adoradora de Deus estranho. Literalmente no hebraico, essa expressão, adoradora de Deus estranho, é filha de deuses ou de Deus estranho. E faz sentido. Nós não dizemos que somos filhos de Deus. Os pagãos também são filhos dos seus deuses. Então, o ponto aqui, a deslealdade que Malaquias aqui está apontando, é que
os filhos de Deus se casaram com filhas de deuses estranhos, quebrando a aliança. Isso nos remete lá para Gênesis 6, vocês se recordam daquele episódio, em que diz que Deus se entristeceu grandemente e se arrependeu de ter criado os homens, porque os filhos de Deus começaram a casar com as filhas dos homens. Essa mistura. O problema não é que Deus é preconceituoso, nem nós. Trata-se de manter pura a religião que Deus nos deu. E uma vez que essa religião é enfraquecida com a entrada de pessoas na família que não partilham da mesma fé, pode haver, então, o enfraquecimento da religião. Imagine o que é criar os filhos, você crendo em Deus e no Evangelho e no Senhor Jesus, mas a sua esposa ou seu marido não. Levar para a igreja, instruir, educar, enfraquece o cristianismo, enfraquece a igreja à medida que existe essa mistura. Eu preciso ter cuidado aqui para não dar a impressão de qualquer preconceito, desprezo ou pensar que nós somos um povo superior aos pagãos, porque isso não é verdade. Nós somos seres humanos iguais, passamos pelas mesmas necessidades, mas a questão é que eu tenho uma religião que eu considero a coisa mais importante da minha vida e que eu gostaria que meus filhos andassem nesse caminho e que eu preciso de alguém que pense como eu para educar os filhos no caminho, conduzir a família nesse mesmo caminho. Se trata disso. Eu não consideraria o fato de que uma pessoa crente casa com uma pessoa que é descrente como sendo um pecado passível de uma disciplina da igreja. Bota para fora da igreja. Eu não acho que chegue a esse ponto. Mas eu acho que, no mínimo, é necessário orientação e alertar sobre os riscos que se corre. Eu sei que muita gente vai dizer assim, pastor, mas no meu caso, eu casei com uma mulher que não era crente e depois ela veio para a igreja. Para cada caso em que isso funcionou, eu lhe mostro 3 em que não funcionaram. Não, mas eu ganhei meu marido para Cristo. Você ganhou, mas eu conheço 5 que não ganharam, que vivem no inferno. Vivem uma dificuldade muito grande. Então, é um risco. Não é? Eu estou tentado a dizer, é tentar a Deus, dizer assim, Deus, eu sei que o Senhor não gosta, mas eu vou casar com ele na esperança que o Senhor vai convertê-lo. Estou quase dizendo que isso é tentar a Deus, mas não vou dizer não. Tá perto, mas eu não vou dizer. Mas que com certeza não é o caminho, com certeza não é. Eu sei que aí vão aparecer os argumentos. Pastor, mas não tem homem na igreja, né? Os homens que tem na igreja já está tudo ocupado, né? já tem namorado, já está casado e tudo mais. O que às vezes acontece é que a gente coloca o casamento como sendo a coisa mais importante da vida da gente. A gente coloca o seguinte paradigma, eu só serei feliz se eu casar. Se eu não casar, eu serei extremamente infeliz. Então, tem pessoas que fazem ou colocam o casamento como sendo a fonte da sua felicidade. E eu penso que o erro é aqui. Tem muita gente que teria sido mais feliz se não tivesse casado. A Bíblia contempla a possibilidade do dom do celibato, uma pessoa ficar solteira e pura, não é só ficar solteira, é ficar solteiro e puro. Não é? A Bíblia contempla a possibilidade do celibato como sendo uma alternativa para o cristão. 1 Coríntios capítulo 7 fala claramente a respeito disso. Jesus também se referiu a isso em Mateus 18, quando ele fala dos eunucos, ou de pessoas que estão preparadas para viver dessa maneira. Então, o que eu quero dizer é que casar não é uma coisa tão primordial da sua vida que você esteja disposto a quebrar a aliança com Deus para conseguir isso. Pode ser que o resultado não vai ser o que você esperava. Então, é isso que Malaquias está dizendo aqui. O alvo de Deus é que nós tenhamos famílias fortes, uma religião forte, uma igreja forte, e para isso nós precisamos então procurar alguém que creia como nós cremos no mesmo Deus e que esteja
dedicado também ao serviço a Deus como eu estou. No caso aqui, no verso 11, Malaquias chama de abominação e profanação. Está aí, veja aí, são essas duas palavras no verso 11. Judá foi desleal, porque foi casar com adoradora, filha de Deus estranho, cometeu abominação e profanou o santuário. Por que profanou o santuário? O santuário era o local onde o culto se realizava. Então tinha uma lei que impedia que se trouxesse os gentios para dentro do santuário. Para resolver esse problema, um pouco depois do tempo de Malaquias, na época dos Macabeus, eles criaram o Templo dos Gentios, que era um espaço muito grande que ficava fora do santuário, onde quem não era judeu podia ir ficar. Ele não tinha o direito de entrar no santuário, que era o local onde se faziam os sacrifícios, onde estava a presença de Deus expressa na arca e o ministério dos sacerdotes. Então, os gentios não podiam entrar no templo de Deus. Se não me engano, há uma informação arqueológica que diz que os judeus até mesmo botaram uma plaquinha na entrada do santuário, não é, dizendo, avisando aos gentios que se eles passassem daquilo ali, eles seriam mortos. Então, tal era o zelo que eles tinham pelo santuário. Então, pelo que Malaquias está dizendo aqui, os sacerdotes ou o povo de Israel estava levando essas mulheres pagãs para dentro do santuário, o que seria então uma profanação do culto a Deus. Essa é uma das coisas que eu acho que não passou para os nossos dias. Eu não creio que você estará profanando, em primeiro lugar porque nós não temos mais santuário, não é? O povo de Deus é o santuário de Deus. Nós não temos mais um local, um edifício, uma construção que a gente chame de santuário, porque isso era o templo do Antigo Testamento, que era simbólico e típico da igreja. Nós não temos mais um santuário. E também Deus acabou com essa separação entre judeu e gentio. Qualquer pessoa em qualquer lugar que professe o nome de Jesus em espírito e em verdade, esse é povo de Deus, independente da sua raça. Então, eu não considero uma profanação do templo você trazer e convidar para o culto o seu cônjuge que não é crente. Não creio que isso se aplica para os nossos dias, porque muita coisa mudou aqui. Não temos mais santuário, não temos mais a distinção entre judeu e gentio, e assim por diante. Todavia, o princípio permanece o mesmo. A gente pode não chamar de profanação, mas com certeza não vai ajudar o fortalecimento da igreja. Pode trazer para ser evangelizado, ouvir a palavra de Deus, se tornar um de nós. Amém. A igreja abraça, chama, quer e traz a todos. Mas pode ter certeza de uma coisa, de que casamentos dessa natureza, eles acabam enfraquecendo a vida familiar, enfraquecendo a igreja de Deus e trazendo uma série de dificuldades. Eu quero dizer também que não é o pecado sem perdão. Tá? Eu não estou aqui para colocar culpa sobre você que casou com alguém que não é crente. Eu não vim aqui para lhe condenar. Eu posso até orar pela conversão do seu marido ou da sua esposa, mas eu acredito que o que você poderia fazer era pelo menos se conscientizar de que talvez não tenha sido o melhor caminho. Deus, na sua misericórdia, Ele transforma os nossos erros e os usa para a sua glória. Mas é que, pelo menos aos seus filhos você ensine, olha, eu fiz isso e eu sofri muito, e eu não quero que você passe pela mesma coisa que eu passei. Pelo menos aos seus filhos você ensine o caminho do Senhor corretamente, para que eles não sigam o mesmo caminho, talvez, que você tenha seguido. Então isso enfraquece, de fato, o culto a Deus. E veja qual o impacto que isso tem no culto a Deus. No Velho Testamento, verso 12, isso era punido com um castigo muito sério. Verso 12, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Quem quer que fosse, até aquele que apresenta as ofertas. Quem é que apresentava as ofertas? O sacerdote. Então, nem os sacerdotes estavam isentos dessa responsabilidade, o que nos diz que talvez os próprios sacerdotes estavam se casando com mulheres pagãs, mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Às vezes acontecia que a mulher convencia o israelita a adorar Baal. Era muito comum naquela época. Ninguém subestime o poder feminino. Não é?
Você, às vezes, já vi muito acontecer. A pessoa está firme na igreja, casou com uma moça descrente, tempo vai passando, ele some da igreja. Tá certo? O poder feminino de persuasão é muito grande. E então ele parou de ir para a igreja, por conta da mulher, sem dúvida nenhuma. Também acontece o contrário, não é? A moça se casa com um rapaz que não é crente e ele começa a botar dificuldade, enfim, ela acaba desistindo e para de ir para a igreja também. Então, a preocupação de Deus para que isso não aconteça. O Senhor vai fazer isso. Bom, aí, próximo ponto aqui, começando do verso 13. A questão agora fica mais grave porque a gente está vendo que não era só gente solteira que estava casando com mulheres estrangeiras. Parece que os israelitas estavam se separando da sua mulher israelita para casar com mulheres estrangeiras. Verso 13. Os judeus vinham chorar no altar porque não estavam entendendo por que Deus não aceitava o culto. Ainda fazeis isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Permitam aqui dar uma sugestão alternativa de tradução, que eu acho que fica mais fiel, e que já, inclusive, é adotada pela NVI. Se alguém tem a NVI, essa tradução, vai seguir aqui e vai ver que ela traduz diferente, para mim traduziu corretamente. Em vez de dizer, no verso 13, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, a NVI traz porque ele já não olha para a oferta. Por que é que os israelitas estavam chorando, derramando lágrimas no altar? É porque Deus já não estava mais aceitando a oferta deles. E por que é que Deus não estava aceitando a oferta deles? Porque eles estavam casando com filha de Deus estranho. A relação entre a vida familiar e o culto. Havia um enfraquecimento da família, do povo de Deus e da verdadeira religião. Deus não estava aceitando o culto deles, porque há uma relação entre a minha vida familiar, as decisões que eu tomo para a minha família e o culto que eu presto a Deus. Os israelitas estavam lá chorando, derramando lágrimas e lágrimas em cima do altar de Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor não aceita aquilo que eu estou oferecendo? E Deus diz, porque você está profanando o meu santuário, porque você casou com filha de Deus estranho. Então, era essa a razão pela qual Deus não estava aceitando o culto deles. Deus já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. E aí, verso 14. E perguntais, por quê? E aí vem aquela reação do povo de Israel que nós notamos desde o início do livro, que é de fazer pergunta capciosa quando eles já sabiam a resposta. Deus dizendo, eu não estou aceitando o culto de vocês. Mas como não? Como assim, Deus? Não é aquela cara assim? Não é? Espanto, o Senhor não está aceitando o nosso culto? O que nós fizemos de errado? Como que vocês fizeram de errado? Vocês sabem o que vocês fizeram de errado. Vocês conhecem a lei de Deus. Vocês conhecem a minha vontade. E estão perguntando por que eu não estou respondendo as orações de vocês, por que eu não aceito o culto de vocês. É claro que vocês sabem. E mesmo assim Deus ainda dá uma resposta. Veja a resposta dele, continuando aqui no verso 14. A resposta é essa. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A resposta de Deus é, eu não estou aceitando o culto de vocês, porque além de vocês terem casado com adoradora de deuses estranhos, vocês fizeram isso se separando da mulher de vocês. O que ele chama aqui, vocês foram desleais com a mulher da sua mocidade, a tua companheira e a mulher da tua aliança. Isso aqui é espantoso. Os judeus tinham se casado na mocidade com mulher israelita, da mesma religião, temente a Deus, mas agora atraídos pela beleza ou qualquer outra promessa feita por mulheres pagãs, eles estavam sendo desleais com a sua esposa para casar com essas mulheres. A coisa é mais grave ainda, não é?
É mais grave ainda. Veja aqui, primeiro, o conceito de casamento. Eu sei que casamento hoje é um conceito que caiu em desfavor na opinião pública. Por vários motivos. A revolução sexual dos anos 60, o movimento feminista, que disse para as mulheres que casar, cuidar da família, ter filhos, ter um marido, isso é um sistema de escravidão dos homens, é assim que os homens escravizam as mulheres e que, na verdade, elas serão felizes se não se casarem, seguir uma carreira e se tiverem sexo apenas sem compromisso. Aliás, uma das estreias em São Paulo agora é de um filme chamado Sexo Sem Compromisso, que narra a história de uma mulher profissional, uma profissional, liberal profissional aí, que resolve não se apaixonar por ninguém e ver sexo somente como uma coisa ocasional. Ter sexo só para satisfazer a necessidade biológica, mas não quer compromisso com ninguém. E ela não consegue resistir ao que é óbvio, ela acaba se apaixonando, né? Ela acaba gostando de alguém. Então, o filme, mesmo feito por uma produtora secularizada, retrata a realidade, que é o fato de que seres humanos não conseguem separar sexo da sua vida emocional, porque as duas coisas estão ligadas. O sexo foi criado para ser feito com quem amamos, no contexto do compromisso e da aliança. E todas as vezes que as pessoas querem sexo, mas não querem compromisso, então acaba acontecendo esse tipo de coisa. Mas o que está em voga hoje é ficar, é viver, juntar, ter vários companheiros e tudo mais, e isso acaba trazendo problemas. Nós já estamos vendo sinais disso, há grandes preocupações com isso. Por exemplo, na Europa, onde isso é levado muito a sério, se a Europa continuar no ritmo que está acontecendo, com um número menor de casamentos e de mulheres tendo filhos, vai acabar a Europa, porque o índice de natalidade é muito inferior ao índice de mortalidade. Quer dizer, está morrendo muito mais gente do que está nascendo na Europa. E no Brasil, a coisa já está no mesmo, já está diminuindo o número de filhos por família. As mulheres se casam menos, elas têm menos filhos. E daqui a pouco, né, o que é que vai ser da raça humana? O que causou tudo isso? O movimento feminista, o movimento homossexual, a revolução dos anos 60, sexual, e uma série de outras coisas que têm contribuído para que o casamento e a família sejam vistos como sendo coisa do passado, retrógrada, uma forma de escravidão. Não para nós. O povo de Deus, que ama Deus e recebe a sua palavra, sabe que a família é uma instituição da parte de Deus, que Ele fez para o bem da raça humana, para a sua preservação, para a felicidade do seu povo, para a preservação da sua igreja, e, portanto, ela tem que ser respeitada. O casamento foi feito para durar. O casamento foi feito para ser uma expressão da relação entre o amor de Deus e a sua igreja. É isso que Paulo faz quando se refere ao casamento como sendo um tipo da relação de Cristo e da igreja em Efésios capítulo 5. Então, o casamento é sério para nós, é muito sério. E nós precisamos, então, vê-lo dessa maneira. Estava lendo uma pesquisa recente, ela não é tão recente assim, foi feita há uns 6 anos passados. Eu acho que se fosse feita hoje seria muito pior. Que foi feita com jovens que foram criados na igreja. Não é jovens que vieram do mundo e se tornaram crentes enquanto jovens, mas jovens que foram criados na igreja. A pesquisa foi feita com igrejas de todas as linhas. Pentecostais, neopentecostais, históricas, que inclui batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, enfim, tudo que se chama de evangelho. E a conclusão foi estarrecedora. Mais de 50% dos jovens, a pesquisa foi entre jovens de 12 a 18 anos, mais de 50% deles já tinham tido sexo antes do casamento. Desse número, 30% tinha um parceiro fixo. Outros tinham parceiros irregulares, assim. Quer dizer, tinham aqui ficar, né? Vários já tinham ido para motel direto. Então, os pastores, a gente pode às vezes querer fazer de conta que isso não está acontecendo na igreja da gente, mas acho que o pastor levaria um susto
se ele começasse a perguntar para onde é que os jovens da igreja dele vão no sábado à noite. E o que é que eles entendem por namoro. Então a coisa é séria. Casamento é uma coisa séria. E nós precisamos ter cuidado com isso. Isso tudo acaba impactando também o culto a Deus. Essa deslealdade, e ele explica então essa deslealdade. Veja só o verso 15. Por que é que Deus é contra o divórcio? Deus é contra essa deslealdade, a fragmentação do casamento, o descaso para com o casamento. Esse verso 15 é provavelmente o versículo mais difícil de interpretar do livro de Malaquias. E eu vou dar uma das interpretações plausíveis, que eu acredito que é a menos problemática, tá certo? O verso 15 diz assim: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Essa parte final do versículo, portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, é fácil de compreender e é isso mesmo. O que você lê, o que você entende é o que você lê. É isso aqui. A dificuldade é a primeira parte. Eu creio que a primeira parte está dizendo o seguinte: que Deus tornou o homem e a mulher em uma só carne, conforme o livro de Gênesis nos diz, mesmo que sobrasse para ele o espírito para fazer tudo de novo, uma nova raça diferente, como ele poderia ter feito. Complicou, ficou pior, né? Deixa eu explicar, de outra maneira. Eu vou ler agora de outra maneira. Veja o texto comigo. Não fez o Senhor um, ele está se referindo à criação de Adão. E o um aqui é o ser humano, Adão, que inclui homem e mulher. Tá? Deus fez um. Qual é o contraste aqui? O contraste, por exemplo, pode ser com os anjos. Quando Deus criou os anjos, Deus já criou os anjos no número determinado e final deles. Existem hoje tantos anjos quanto existiram no dia em que Deus os criou. Se Deus criou 3 bilhões de anjos lá na eternidade, hoje existe 3 bilhões de anjos. Anjos não se reproduzem, eles já foram criados no número fixo da raça deles. Mas Deus fez diferente com a raça humana. Ele criou um casal, ele criou o primeiro casal, o primeiro homem e a primeira mulher, mesmo que, volte para o texto, havia nele um pouco de espírito sobrando. Você pode traduzir assim: mesmo que houvesse em Deus mais espírito sobrando. Ele não soprou, ele não fez o boneco e não soprou nele o espírito de vida. Sobrava espírito em Deus para que ele tivesse feito dezenas de bonecos e soprado. Mas ele não fez, ele fez um somente, ainda que tivesse espírito sobrando para ele ter soprado 1 bilhão de bonecos se ele quisesse. Desculpa a linguagem, mas né, é isso que o texto está querendo dizer aqui, entendo. Mas por que Deus fez isso? E a pergunta é, por que somente um? Por que ele não criou já a raça humana toda? A resposta, ele buscava a descendência que prometera. Por que Deus criou assim? Porque Deus havia planejado desde a eternidade que através da linhagem humana viria aquela descendência na qual seriam benditas todas as nações da terra. É por isso que ele fez um casal que se reproduz, que se reproduz, que se reproduz, até virou descendente de Adão e de Eva, que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso que a família é importante. Ela faz parte do plano redentor de Deus. E é por isso que ele é contra o divórcio, porque o divórcio quebra isso. É por isso que ele é contra sexo antes do casamento. É por isso que ele é contra qualquer coisa que diminua o valor da família. A conclusão está aí, não é? No final do verso 15. Portanto, cuidai de vós mesmos. Fica atento. A família existe por isso. Deus instituiu a família com esse objetivo soteriológico, escatológico, faz parte do plano dele. Cuidai de vós mesmos
e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Agora dá para ver, né, o verso 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Essa é a única passagem da Bíblia onde nós temos a expressão do que é que Deus sente com relação ao divórcio. Repúdio aqui é o divórcio, é você repudiar a sua mulher, repudiar o seu marido. Não quero mais, vai embora, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Deus diz que ele odeia o repúdio. Por que ele odeia o repúdio? A resposta está no versículo anterior. Porque desde o início ele fez homem e mulher, uma unidade, uma biunidade. Por quê? Porque ele queria a descendência que ele prometera. E cada vez que na igreja há o repúdio, o divórcio, a separação, isso é um golpe no plano de Deus, no propósito de Deus. Isso vai contra, milita contra o ideal de Deus. Nós sabemos os efeitos do divórcio, da separação, do repúdio, nos filhos, na família, na sociedade. O próprio mundo lá fora sabe disso. De vez em quando sai reportagem aí dizendo, né, que os filhos de pais divorciados, eles é quem mais sofrem. As pessoas divorciadas, até que, mesmo que elas possam depois ter um casamento que seja melhor do que o primeiro, mas sempre vai ter as sequelas e assim por diante. Deus odeia o repúdio. E não só o repúdio, ele diz aí, também aquele que cobre de violência as suas vestes. É uma expressão difícil de entender, pode ser interpretada de várias maneiras. Se a gente for aplicar o contexto, talvez seja o que repudia a sua mulher e o faz violentamente. Podíamos incluir aqui a agressão física, o abuso físico e psicológico contra o cônjuge. Portanto, conclusão do verso 16, diz o Senhor dos Exércitos: cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. A fidelidade é o que Deus quer aqui. Quais são as lições que nós podemos tirar aqui para nós? Há várias delas. A primeira que eu queria trazer aqui é a preocupação de Deus com a identidade do seu povo, com a pureza do seu povo, a manutenção da verdadeira religião e a seriedade com que Deus olha a questão da família. Nós nunca podemos enfatizar isso demais. É sempre necessário voltarmos a esse ponto. A importância de todas estas coisas. Segunda coisa aqui, muito embora eu não vejo base bíblica para classificar o casamento misto como sendo um pecado mortal, todavia, casar-se com quem não compartilha a mesma fé em Jesus Cristo é, no mínimo, um atentado ao plano de Deus de ter um povo para si, uma família para si, que o adore em espírito e em verdade. Você está indo contra o propósito de Deus, pode saber disso. Eu sei que você está preocupado ou preocupada com a sua felicidade e você vê o casamento como sendo a porta para ser uma pessoa realizada e feliz. Eu queria que você pensasse nisso outra vez. Que nada nessa vida é tão sério e tão urgente que tenha que colocar você na contramão daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele diz. A vontade de Deus, servir a Ele, é a coisa mais importante da sua vida. Uma palavra a quem está casado, com quem não é crente. Como eu disse, não é o fim do mundo, não é o pecado imperdoável. Muitas coisas podem ser feitas. Se o marido não quer largar, ou se a esposa consente em morar com você, não deixe. Não abandone seu cônjuge descrente por conta do evangelho. Se ele consente em ficar, se quer ficar, não seja você que vai pedir a separação. Fique, seja uma bênção, ore por aquela pessoa. Deus promete ter misericórdia e compaixão daqueles que o temem. Não é um pecado final, terminal, sem perdão. O único pecado sem perdão na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e não acho que casamento misto é isso. Outra coisa que nós aprendemos aqui é a questão do divórcio. O que é que Deus sente a respeito do divórcio? O divórcio é permitido na Bíblia? Sim. Nós não somos católicos. O catolicismo romano não aceita divórcio em hipótese nenhuma, porque vê o divórcio como sacramento, o que é um erro teológico muito grave. Nós também não vemos o divórcio como sendo a solução ideal.
a Bíblia fala que o divórcio é permitido pela dureza de coração. E no meu entendimento, e eu não estou sozinho nessa compreensão, há somente duas situações em que o divórcio é permitido na Bíblia. O primeiro é quando há adultério, comprovado, adultério. E mesmo assim, isso não significa que o divórcio é obrigatório. Quando eu estou tratando com casos em que houve adultério e as pessoas vêm conversar comigo, e o caso é adultério, a minha orientação nunca é, em primeiro lugar, eu conheço um bom advogado, vamos levar isso e resolver o assunto, vamos proceder à separação. Não. O primeiro tratamento é, se há arrependimento, se há mudança de vida, se há reconhecimento da parte culpada e se a parte que foi traída está disposta a perdoar e tentar conviver. A reconciliação, o perdão. Conheço vários casos em que isso funcionou e funciona até o dia de hoje, de uma restauração. Então, o fato de que houve adultério não obriga o divórcio. Se, porém, a parte ofendida não consegue conviver, e eu compreendo, e Deus compreende, então ela pode pedir o divórcio, mas só nesse caso. E ela pode casar outra vez. No caso, segundo caso que eu entendo que a Bíblia fala, é quando há um abandono obstinado da parte do descrente. 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo diz, se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Nesse caso, não está sujeito à escravidão, nem o irmão, nem a irmã. O abandono aqui é o abandono irremediável, que não tem solução. A pessoa simplesmente foi embora, largou lá, abandonou a mulher, abandonou os filhos, abandonou o marido, os filhos, e simplesmente foi embora. Então, não sendo possível a reconciliação, então o divórcio, nesse caso, é permitido. Fora estes dois casos, eu não conheço outros em que a Bíblia permite. Eu sei que no período de perguntas e respostas, vocês vão trazer as exceções, não é? Então, nós vamos esperar o período de perguntas e respostas para responder a isso, porque eu preciso terminar aqui. Por que que isso tudo é importante? Porque estas coisas atingem diretamente o culto a Deus. Uma igreja marcada por lares divididos, casamentos desfeitos, filhos que não são criados no caminho de Deus, é uma igreja fraca. E o culto, portanto, não é um culto do qual Deus se agrada. Um culto que seja digno de Deus, oferecido por um povo que o ama de todo o coração e que o ama acima de todas as coisas. Como eu disse, tudo isso desemboca no serviço espiritual que nós prestamos a Deus como comunidade. Da mesma forma que o casamento misto não é o pecado imperdoável, o divórcio pela razão errada também não é o pecado imperdoável. Há perdão, há reconciliação e há restauração. E nós sempre podemos começar de novo. Eu sei que há consequências, graves às vezes, elas têm que ser suportadas. Mas é para que nós nos lembremos que a obediência traz a bênção, mas a desobediência traz consequências também. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar então aqui, meus irmãos, encerrando essa noite. Eu quero pedir, Senhor, agora, pelos casamentos e pelas famílias aqui representados. Eu quero pedir, Senhor, em primeiro lugar, pelos maridos que são responsáveis pelo lar. Eu oro por eles para que sejam sacerdotes, líderes espirituais. Oro pelas esposas, ó Deus, que lhes dês fidelidade, compromisso contigo. Oro pelos solteiros, aqueles que gostariam de casar, mas não tiveram oportunidade. Satisfaz o seu coração em ti para que não façam loucura e não desobedeçam a palavra de Deus por prazeres momentâneos, aventuras que só trarão de sabor ao final. Senhor, guarda os namorados, ó Deus, aquele casal que está envolvido em intimidades, ó Deus, reservadas para o casamento, tenha misericórdia. Livra os nossos jovens, ó Deus, das tentações mundanas. Oro por aquele casal que está brigado com desavença, que não dorme na mesma cama já há tanto tempo. Ó Senhor, tenha misericórdia do teu povo, para que tu sejas honrado e glorificado quando o teu povo é feliz, quando o teu povo está forte, o teu povo está alegre, tu recebes toda a glória. Portanto, envia o teu Espírito Santo, cura, restaura, transforma, Senhor. Dá-nos de fato
famílias fortes, para que a tua igreja, o teu povo, seja instrumento teu aqui nesse país. Em nome de Jesus. Amém.